Ai, que maravilha! Vamos entrando. Que maravilha estar com vocês aqui hoje, né? Convidada aí pelo Manaíra Shopping. Um agradecimento especial ao Henrique, ao querido Guilherme, a lindíssima Patrícia Herman, que fez toda a minha produção de hoje. Beijão, gente, para vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um tema nada mais, nada menos do que extremamente importante, né? Quem é que nunca se relacionou, nem que seja, não necessariamente com uma pessoa, mas de alguma maneira, em alguma situação na vida? E é sobre esse relacionamento afetivo, né, que a gente vai estar aqui hoje conversando, tá? Bem, falar de relacionamento afetivo para mim, não tem como não relacionar com a sexualidade. E a sexualidade, ela caminha juntamente com a tua autoestima. Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você está com o seu companheiro, com a sua companheira, até mesmo com você mesmo, você precisa estar bem, né? Então a autoestima, ela é formada por muitos pilares, desde a nossa alimentação, o nosso sono adequado, a forma como você exercita o seu corpo e a sua mente, né? E acima de tudo, obviamente, a forma como você canaliza essa sexualidade. Algumas pessoas devem estar me perguntando: Daniele, e eu que estou sozinho? E eu que estou sozinha? Como é que fica? Bem, para isso tem solução também, porque a gente tem como canalizar também essas formas de prazer, né? Esse envolvimento com o teu eu, ele precisa existir também. E aí eu paro para lhe perguntar, neste momento, agora, neste momento, gente, como é que você está se sentindo? Nós estamos numa fase de quarentena e é impressionante como muitas pessoas não pararam ainda, né, para fazer essa pergunta. Eu estou vivendo no automático. Na verdade, desde antes dessa parada, devido ao coronavírus, né, eu já vivia no automático, né? E aí é como se obrigatoriamente eu tivesse que dar continuidade a essa sequência, porque eu tenho roupa para lavar, eu tenho menino para cuidar, eu tenho marido para dar conta, enfim. E tudo isso acaba sendo de uma forma muito agravada. Gente, meu nome é Daniele Azevedo, tô vendo aqui que o Moisés está me perguntando. Eu sou psicóloga, né? Atendo na Clínica Interc da Unidade Centro, atuo com pacientes desde a fase da adolescência, a idade adulta, tá? Sou terapeuta de casal, sexual, tá? Atendo família também. Fico feliz por vocês estarem me perguntando isso, tá bom? Obrigada, Sadam. Olha só, é porque eu não sei aqui a ferramenta que eu faço para colocar fixo o assunto da nossa temática de hoje. Mas enfim, deixa eu só ver se eu consigo colocar isso aqui para vocês. E aí pra gente não perder tempo, enfim, estaremos falando sobre relacionamento afetivo e sexualidade, tá ok? E não necessariamente nesse período de quarentena, mas acima de tudo, na nossa vida, né? Como é que eu tô lidando com isso, tá? E aí, só voltando às nossas perguntas, né? Eu fui bombardeada, né, pelo direct, tá? O meu Instagram é o dani.azevedo.psi, tá? Quem quiser conversar comigo depois, tirar dúvidas, né? Até mesmo agendar uma possibilidade de acompanhamento psicoterapêutico, né? A gente estará lá disponível também, tá? Para agendamento. Uma coisa que eu quero deixar claro é que eu não estou aqui para tentar trazer soluções, porque a vida ela oscila muito, né? Você já percebeu que tem dias que você está funcionando muito bem e que tem dias que você não está funcionando nada bem? E o quanto é importante você respeitar esse teu limite, tá? A gente não tem receita pronta quando a gente fala de relacionamento afetivo. Obviamente que a perfeição a gente nunca vai encontrar no outro, muito menos em si mesmo, tá? Então,
Quando me perguntaram algumas coisas, lógico que muitos espectadores, eles levaram as perguntas para um lado de cunho sexual mesmo, né? Relacionado à disfunção erétil, a forma como está acontecendo a ausência de desejo nessa fase de quarentena, os conflitos, o excesso de vício, né? Que se você já tem uma predisposição à bebida, ao cigarro, à droga, é como se o fato de você estar em distanciamento social fizesse com que você intensificasse, potencializasse essas características no teu comportamento, tá? O que eu não acho que seja algo, digamos, adequado. Por quê? Primeiro, você não precisa estar se punindo. Segundo, você não parou em nenhum momento para se fazer essa pergunta, né? Como eu coloquei para você logo no início da nossa live, né? O que é que você gosta em você? Como é que você se sente, né? O que que você acha de estar, no caso... O que você acha de estar, no caso, vivenciando essa etapa, né? Sem que o outro, ele acabe intensificando, atrapalhando a tua rotina, né? Então eu percebo que tudo isso está relacionado com o teu eu. Vamos lá? Vamos para as tarefinhas, né? Falar de relacionamento afetivo, antes de tudo, gente, é falar de uma relação de equilíbrio com o teu eu. E é falar de partilha também. Como é estar no lugar do outro? Você já parou para pensar nisso? Como seria ouvir aquilo naquele momento? Como seria conversar sobre determinado assunto que não é muito fácil, né? Com aquele meu parceiro que eu tô casada há 10 anos e eu não consigo. Gente, aparecem em consultório pacientes que há 10 anos, 15 anos estão casados e que nunca conversaram sobre a intimidade, sobre a sexualidade, sobre a forma como eu prefiro que você me toque, ou que você me sinta, ou que você me beije. E tudo isso precisa ser amadurecido dentro desse relacionamento. A maturidade emocional, ela não surge da noite para o dia não, viu? Que fique muito claro. Tem pessoas que chegam na terceira idade sem essa maturidade emocional. Vocês podem acreditar nisso. Sabe aquela pessoa que você vê assim, desconectada, que não tem a noção do que é certo, do que é errado, do que é ter uma responsabilidade, uma disciplina com relação a uma família, que não tem um direcionamento, inclusive financeiro, né? Estamos falando de pessoas que são imaturas emocionalmente também. E tudo isso, gente, vai repercutir na sua vida também afetiva. Pode ter certeza. Uma das principais coisas que a gente percebe, hoje, se a gente for falar de divórcio, né? Um dos principais motivos que fazem as pessoas se divorciarem, se separarem, é a desorganização. Olha só como esse assunto ele é amplo, tá? E a questão financeira. Eles estão nos pilares dos divórcios, né? Vamos pensar que se eu me sinto traído financeiramente, obviamente muitas coisas estão por trás dessa traição financeira. Se eu começo a esconder algumas coisas, se eu começo a esconder celular, se eu começo a esconder minha conta do banco, se eu começo a esconder algumas compras que eu estou fazendo escondido do meu marido, da minha esposa, isso também é motivo de conflito, tá? Mas como é que eu posso estar fazendo isso nessa quarentena? Como é que eu vou estar canalizando esse meu desejo, essa minha necessidade de prazer, esse meu alívio imediato, se eu estou proibido obrigatoriamente disso? Já parou para pensar? Então tem pessoas que não conseguem lidar com esse contexto de proibição, né? E ser proibido, receber esse não como resposta pode ser algo muito difícil e que precisa ser elaborado sim na terapia, tá? Receber um não, gente, como resposta é algo muito difícil para muitas pessoas, pode ter certeza, mas a gente consegue construir isso gradativamente, com o diálogo, com a assertividade. Eu não consigo ensinar para você ou para mim, né, que está certo gritando em tom, num tom, enfim, num tom um pouco mais alto, né, sendo grosseiro, sendo ríspido com você.
porque você não vai conseguir receber isso bem, tá? E assim é dentro dos relacionamentos afetivos. Bem, eu estou dentro de casa, eu estou assistindo a minha série, um exemplo, né? Tô assistindo o meu jornal, tô assistindo o meu Faustão, tô assistindo o Silvio Santos, enfim, né? E aí o marido, ele quer assistir o futebol. Eu vou dar esse exemplo que é bem clássico, tá? E aí eu não quero absolutamente me desprender desse momento, tá? Que eu estou vivenciando e que é prazeroso para mim. Só que ao invés de eu chegar para essa pessoa e falar, desliga esse telefone, desliga essa televisão, você não vai vir para aqui agora não porque eu tô assistindo o que eu quero. Eu não consigo me comunicar, percebe? E quantas pessoas, gente, não sabem se comunicar dentro do relacionamento? É impressionante. Quando você vai perceber no consultório, em terapia de casal, às vezes eu preciso intervir tanto. Por quê? Porque o casal, ele não consegue sequer ouvir o outro. E isso é muito grave. O Sadam, ele tá colocando aqui alguns exemplos de séries, né? O Vis-a-Vis realmente é uma série fantástica, né? Que envolve muitos contextos aí. Se você tá nessa fase de quarentena, não assistiu, é uma história muito envolvente, vale a pena, né? Mas enfim, borderline é um transtorno de personalidade, né? Difícil, sim, né? E tem os seus altos e baixos, né? Vamos pensar que conviver com o borderline, com o border, naturalmente já é algo muito complicado, né? Porque a gente fala de uma pessoa que precisa de tudo muito intensamente, tá? E aí eu não queria entrar nesse contexto de esferas de diagnóstico. Por quê? Porque eu acho que se a gente fosse falar de transtorno de ansiedade generalizada, afetivo bipolar, borderline, esquizofrenia, fetichismo, enfim, a gente entraria numa outra categoria, né, de questionamentos aqui que não iria dar certo em uma hora. Uma hora é muito pouco para a gente estar discutindo questões que envolvem código de identificação diagnóstica, tá ok? A série, Joyce, que eu estava falando, que até foi uma sugestão do Sadam, foi o Vis-a-Vis, V-I-S-A-Vis, V-I-S, tá? Muito legal. Enfim, e aí só voltando à questão da convivência, né? Existem pessoas que precisam vivenciar momentos isoladamente. Eu preciso ter um momento de solitude, não de solidão, que fique muito claro. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo, né? Então, quando a gente fala dessa necessidade de solitude, é porque eu preciso, no caso, internalizar esse momento com o meu eu, e isso é tão gratificante. Pode ser lavando um cabelo, cozinhando, arrumando alguma gaveta, colocando alguma coisa em ordem. Por quê? Porque isso é prazeroso para mim e eu preciso desse encontro comigo mesmo. O Guilherme, que é o Guilherme Leal, psicólogo, amigão meu aí, companheiro de jornada, tenho 2 pacientes border, é complicado para a família e também para ele mesmo, tendo em vista que ele se sente um incômodo. Isso é um fato. Imagina esse paciente border nesse universo agora de confinamento, né? Ele confinado e ele precisando dessa aprovação o tempo inteiro, né? Muitas pessoas desenvolvem uma extrema carência, né? Porque não estão tendo contato social e esperam isso de quem? De quem está mais próximo. Quem é que está mais próximo? Meus filhos, às vezes nem filhos quando não tem. Meu marido, minha esposa. E quando isso já não vem desde uma história lá de trás, quando isso não acontece desde os primórdios desse relacionamento, como é que eu vou construir isso em 20 dias? Me fala, como é que eu vou mudar, como é que eu vou ser lapidado em 20 dias, né? Então, aquele velho bordão que eu falo, né? O que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, na verdade eu não quero para o outro. E de fato, muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha porque elas acabam sendo contraditórias, né? Elas acabam atingindo
julgando, né, não transmitindo de forma adequada aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, né? Isso em relação a tudo, desde uma comida, né, que não foi, sei lá, que não foi bem feita, ou que ao invés de eu falar que, meu amor, da próxima vez vamos tentar fazer juntos para ver se a gente acerta o ponto do sal, né? Aí eu falo, tá salgado e tá horrível. Eu magoei quem está do meu lado, né? Eu deixei claro naquele momento uma atitude de maneira tão sutil, mas talvez tão automático já, né? Que aquela pessoa ela não é capaz, ela não se sente suficientemente capaz para fazer aquilo. E sabe qual é a tendência? Ela continuar não fazendo mais, porque inconscientemente ela precisa punir esse parceiro ou essa parceira. E aí você vira isso numa bola de neve dentro do relacionamento que às vezes termina sim em conflito, muitas vezes termina em separação pela ausência de diálogo. O Marcos colocou aqui que passou 3 anos isolado por causa de uma depressão profunda. Eu não tenho dúvidas, Marcos, que o seu isolamento, né, certamente deve ter lhe adoecido muito emocionalmente. Mas às vezes, se você parar para perceber, muitas pessoas tentaram lhe ajudar, né? E você não permitiu entregar essa mão para essa ajuda. Porque eu preciso citar isso também, porque muitos pacientes, eles se percebem doentes, eles têm um reconhecimento, né, daquilo que eles estão vivenciando, eles sabem, têm noção sim que é uma fase depressiva, que foi iniciada por um gatilho X, né, que foi depois da morte de alguém, ou por um encerramento de um ciclo afetivo, enfim, nós temos vários motivos que fazem com que esse paciente desenvolva esse humor deprimido, né? Só que quando já está em fase crônica, a família observa, a família olha, a família quer acolher, só que eu chego numa fase de bloqueio tão forte, né, que eu digo, não, eu não quero essa ajuda nesse momento. E aí cabe a você, porque você precisou esperar 3 anos para aceitar essa ajuda, percebe? 3 anos foi muito tempo para ti. E eu não sei o que você vivenciou ao longo desses 3 anos. Se foram 3 anos refletindo, se foram 3 anos realmente lutando contra isso, tentando lutar internamente contra isso, tá? Porque quando a gente fala de todas as questões que envolvem o nosso biopsicossocial, né? A nossa vida psíquica, né? A gente fala de enfrentamento. E enfrentamento é desde o momento consigo próprio, né, até essa permissão de ajuda que os outros tentam lhe dar, tá bom? Vamos lá para mais perguntas. Ju de novo aí, né, cumpri, obrigada, beijão, gente. Os pequenos detalhes que juntos se tornam algo grandioso, sem dúvida. A gente fala de relacionamentos que podem ser somados a coisas pequenas, né? Um café, fiz o café, tá na mesa, né? Um agrado, sabe? Há quanto tempo você não faz isso? Será que você só precisou fazer isso no início do relacionamento? Vamos tentar resgatar algumas atitudes, né? Vamos tentar rever algumas coisas que ficaram lá para trás, porque eu sei que você era ou é ainda apaixonada por aquela mulher ou por aquele homem lá do início do relacionamento. Porque isso faz com que você ainda se sustente dentro desse relacionamento e crie expectativas de que ele ainda vai ficar bom, né? Então eu entendo o teu sentimento, eu sei que você acredita e é importante acreditar, né? Essa fé, no caso afetiva, ela caminha junto quando não existe uma relação abusiva por trás, quando não existe uma relação tóxica por trás, quando não existe ciúme patológico. Por quê? Porque evidencia que você não está doente, tá? Que fique muito claro. As relações que elas são, no caso, potencializadas, intensificadas, que eu desejo muito dar continuidade para não perder, ou porque eu tenho uma rival que faz com que me instigue
a disputar por esse espaço, não é uma relação saudável, tá? Eu falo muitas vezes que a traição, ela pode ser de diversas formas, né? Ela acontece virtualmente, ela acontece presencialmente, ela acontece inclusive com o cônjuge ou com a cônjuge sabendo. Olha só, ao que você se permite. E aí eu não tenho como não falar de amor próprio. Como é que tá essa relação com o teu eu? Como é que você tem esse cuidado? Ah, Daniela, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho muito, eu tenho tempo somente para cuidar das crianças. Sim, mas se hoje você parar para pensar, né? E se você realmente conseguisse, né? Analisar que um tempinho desse dia poderia ser seu. Sabe o momento que você acorda? Eu estava até falando disso outro dia. A primeira coisa que você faz é o quê? Olhar o seu celular. É mentira? Gente, quanta gente faz isso? E ao invés de olhar o celular, faz uma meditação, ora, reza, né? Faz um planejamento mental de como é que vai ser seu dia, né? Tenha esse momento como se fosse um momento para que seja seu, sabe? Por quê? Porque é um encontro com você mesmo que é necessário, que você precisa, né? E se você continuar o dia dessa forma, ou mais ainda, se você fizer amor com o maridão de manhã, o teu dia vai fluir até diferente. Concordam comigo? Né? Porque você está disposta para isso. Uma coisa que eu quero deixar claro é que sexo bom é sexo com vontade, é que é sexo feito por ambas as partes, tá? Quando a minha parceira ou quando o meu parceiro não quiser, tenta respeitar isso também. A gente pode viver essas individualidades também de maneira sexualizada, tá? Como assim? É fácil para você conversar sobre essa intimidade? É difícil? Eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, tem algumas coisas que ele me propõe que eu não me sinto à vontade. Fala, conversa sobre isso, tá? É importante que a gente esclareça todo esse sentimento que envolve esse diálogo na cama. Eu falo na cama, não necessariamente que aconteça na cama, mas que pode ser um momento de vocês dois, quando vocês forem para fazer uma caminhada juntos, se é que isso existe ainda, né? Porque o casamento é uma continuação do namoro, gente. E se você não vive isso, né, você não está alimentando esse relacionamento de forma positiva, tá? Bem, a Alana está perguntando como ter um relacionamento afetivo ruim e depois o amor doer e machucar, né? E como ter um relacionamento bom depois disso. Bem, eu acho que a Alana, ela está me trazendo uma questão de superação, né? Um exemplo de superação. Eu saí de um relacionamento traumatizada, frustrada, né? E eu quero recomeçar, pelo menos foi o que eu entendi, né? E aí, gente, se vocês não se permitirem recomeçar, quem é que vai permitir por vocês? Fala pra mim. E esse tempo, ele não é imediato. Ele pode ser hoje, ele pode ser amanhã, ele pode ser daqui a 2 meses, ele pode ser daqui a 1 ano. Vai depender de como você elaborar esse luto. Porque eu sempre relaciono o final de um relacionamento a uma fase de luto que algumas pessoas vivem também. Eu preciso aceitar que ele existe, eu preciso contemplar essa nova realidade. Às vezes eu nego, às vezes eu crio mecanismos para me auto-sabotar. Não, eu não quero sair porque eu acho que vai ser tudo igual. Não, é você, não é para ninguém. Eu não tô nem um pouco interessada se você vai se relacionar com A ou com B. Eu quero que seja um momento para você. Como é que tá esse cuidado com você? Se for para você se divertir, que ótimo. Se for para você apenas contemplar o mar, que ótimo também. Se for para você brincar com os seus filhos, que bom também, né? Então tenta extrair desses momentos algo para você. O recomeço, quando eu falo de términos de relacionamento, não está necessariamente associado ao coito,
a relação sexual, mas é como se fosse uma relação orgásmica com você mesma, tá? E aí, nessa predisposição, né, nessa preparação interna, né, orgásmica, vamos pensar assim, é que a gente se disponibiliza para o outro, né? Fica mais fácil se apaixonar, fica mais fácil permitir ser paquerada, olhar, enfim, e entender com esse filtro, porque agora você tem filtro, né? Um filtro qualitativo diante de todas as coisas que você vivenciou na tua vida. A traição, a frustração, o fato de se relacionar à distância, problemas com os familiares, com sogra, com sogro, com cunhado, bebida, cigarro, tudo isso são formas de você tentar enxergar alguns filtros, tá? Não, eu não quero mais isso pra mim, eu já vivenciei isso, e por que eu tô repetindo isso nesse novo ciclo? Entende? Mas aí, Daniela, eu tô vivendo esse ciclo há 25 anos. O que eu faço? Bem, alguma coisa lhe motivou a permanecer nesse ciclo afetivo dessa maneira. E aí a minha preocupação enquanto sua terapeuta, enquanto sua psicóloga, seria o que ele mantém nesse relacionamento? O que ele faz estar feliz nesse relacionamento? Do que você sente saudade? Como é que você está se sentindo hoje, tá? Então são perguntas que você precisa se fazer todos os dias, porque nessa fase de quarentena, certamente muitas pessoas estão com os nervos à flor da pele, porque era bom quando o marido estava longe de casa, era bom quando a esposa passava o dia todo na casa da vizinha fofocando, entende? E aí eu posso ter aquele momento apenas de encontro com ela no início e no final do dia. É assim que está acontecendo? É realmente isso que você quer para ti? Voltamos à questão também da saudade. Como é importante a gente sentir saudade. E mesmo em momentos de confinamento, a gente pode também estar estruturando isso melhor. Os encontros e desencontros, né, dentro dessa mudança de experiência que eu quero propor para vocês, né, é uma das estratégias, viu? É uma dica até que eu coloco, né? Inicialmente eu falei, porque fulano gosta de assistir televisão com jogo e eu gosto de assistir, sei lá, as minhas novelas, né? Se na casa tem 2 televisões, ótimo, bacana, mas se só tem uma vai dar problema. E aí eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que recriar uma nova atividade para estar um pouco distante daquele parceiro ou daquela parceira naquele momento. É como se fosse essa estratégia do encontro e do desencontro que eu desejo que você conviva dentro de casa nessa fase de quarentena, porque muitos curtos-circuitos, né, das relações estão acontecendo por conta disso. A mulher, naturalmente, eu falo da mulher porque eu acho que a maioria delas, né, que estão acostumadas com essa rotina de casa, de filho, de ter hora para isso, ter hora para aquilo, e o homem meio que invadiu esse espaço, né? E aí você se sente na obrigação de exigir alguma coisa dele porque você se sente sobrecarregada porque ainda tem a presença dele para lhe atrapalhar. Já parou para pensar nisso? E será que atrapalha? E será que eu estou conduzindo da melhor maneira? Gente, tudo isso pode ser amenizado pela forma como você se comunica. Será que você está pedindo da maneira adequada? Será que da forma como você está verbalizando é a forma também que você está recebendo? Daniele, mas meu marido é muito ignorante, ele é muito grosso, eu não consigo ter paciência com ele, eu mando ele tomar naquele canto mesmo e está tudo resolvido. Não. Isso é falta de respeito, isso não é uma base de estrutura sólida em um relacionamento, tá? E eu não desejo isso para você, muito menos para ninguém, tá certo? Então eu quero sim que você se chame a atenção nesse momento, que você se faça refletir dentro desse cenário. Eu quero que você faça com que ele perceba o quanto isso é doloroso para você e como você se sente, né? Daniele, mas eu não consigo conversar com ele nem permite que eu converse algo com ele. Quando o relacionamento ele chega a esse ponto que não existe nem a condição de diálogo, né? A gente sugere outras formas de tentativas de diálogo. Deixa um bilhete, escreve uma carta,
escreve uma mensagem no WhatsApp, mas não guarda isso para você, tá? Não reprime esse sentimento, porque quando você reprime esse sentimento, isso lhe adoece, tá? Então é importante que você transfira, que você coloque isso para fora de alguma maneira. E não para ofender, tá, gente? Porque eu sei que muitas pessoas pensam, agem impulsivamente e nem percebem a consequência catastrófica, né, da nossa fala, da nossa voz, da nossa atitude, de um objeto arremessado, de um xingamento, né? Porque isso lhe causa arrependimento, lhe causa um sentimento de impotência depois. E aí, vai vir o quê? Vai vir a necessidade de perdão, e não é nem perdão pelo outro, é do perdão para consigo própria. Será que você realmente precisa conviver com isso? Será que você merece conviver com essa mulher ou com esse homem que você está se permitindo ser? Para pensar nisso. Às vezes, a gente tenta culpabilizar os nossos pais. Ah, porque meu pai e minha mãe era desse jeito, estão juntos até hoje. Ou então, sou filha de pais separados mesmo, e era desse jeito na casa dos meus pais, enfim. Gente, a gente falou de filtro. E aquilo que você não desejava para você quando você era criança, né? Quando você sofria, quando você chorava sozinha, né? Por que você ainda deseja isso? Por que você continua isso como um efeito dominó na tua vida? Parece até uma projeção de comportamento, né? Se a gente falar de algo que você viveu lá atrás e que você está reproduzindo hoje. Analisa isso, tá? E isso é para você levar para a tua terapia também. A Priscila Matias está falando que eu me aceitei faz 2 anos e procurei psiquiatria e psicologia. Fui diagnosticada com borderline, depressão e ansiedade. Busquei tratamento e hoje posso dizer que estou bem. Priscila, fico muito feliz, acima de tudo, pela sua coragem de se expor, tá? Fico feliz por saber que você buscou essa ajuda. Eu acho que quando a gente assume que a gente tem uma dificuldade, né? Que a gente está com dificuldade de relacionamento, que a gente está com dificuldade de lidar com as pessoas, que a gente tem reações psicossomáticas, porque às vezes o nosso corpo grita, tá? Grita literalmente, você tem tremores, você tem palpitação, você tem aquele bolo esofágico, você tem vários detalhes, né? Aquele tremor ocular, sabe? Que você nem sabe de onde vem. Você vai até para o oftalmologista verificar para ver se é algum problema oftálmico, mas não é ansiedade. E aí, quando a gente vai observar, é uma carga emocional gigantesca que você está vivenciando em decorrência de tudo isso que você tem somatizado, né? E isso está relacionado à tua família, ao teu relacionamento afetivo, à forma como você adquiriu essa conduta enquanto mãe, enquanto vivência parental, né, familiar. Uma das coisas também que o Sadam colocou aqui, uma das coisas mais bonitas é quando você constrói uma intimidade com alguém rapidamente. Parece um refúgio. E tantos casais que vivem anos e parecem estranhos. Nossa, perfeito, Sadam. Existem muitos casais assim, e não são poucos, tá? Porque tem muitas pessoas que casam por comodismo. Tem muitas pessoas que casam simplesmente pelo contrato de casamento. Ah, porque eu tô me casando com o filho de fulano de tal, que pode me oferecer isso, enfim. Então são coisas que eu quero que você que esteja aí do outro lado, reflita. Eu estou realmente numa relação que me traz saudade, que eu sinto tesão no beijo, que eu gosto do abraço, que eu gosto de estar junto, né? Então são coisas que só você mesmo pode responder. Ah, mas nem todos os dias eu não tô afim de sexo e o sexo nem sempre é bom. Eu concordo com você. Nem todos os dias a gente está disponível para isso. E nem todos os dias a gente também não quer esse grude todo, né? Porque a mulher, particularmente, ela tem algumas fases de oscilação hormonal, tá? Que isso é normal.
Pior ainda, se ela sofrer com algum distúrbio hormonal, né, ou alguma coisa relacionada à endometriose, por exemplo, né? A endometriose, em outra live eu estava falando sobre isso, é uma doença do casal, gente. Se a sua parceira tem endometriose, você pode ter certeza que as relações sexuais elas vão ser uma dificuldade, elas vão ter que ser feitas com muito carinho, vai ter que ter muito diálogo, né, para que isso aconteça bem. Alguns casos é necessário intervenção cirúrgica, né, para poder reverter esse quadro de dor, né, em decorrência do endometrioma, né, que possa ser, enfim, que possa acarretar todas essas dores na mulher. A TPM, que é a tensão pré-menstrual, muitas delas, né, sofrem tanto antes quanto após o período menstrual. O período menstrual, sempre o pico de clímax, de desejo, né, é após a menstruação. Então, além de você estar ovulando, tá? Que fique muito claro aí as pessoas que não querem ter bebê fora da hora, mas vai ser uma fase de muita entrega, né? Eu acho que para ambos, porque a gente fala dos feromônios também, né? O homem, ele também percebe, é instintivo isso, né? E a mulher exala esse feromônio e a gente acaba tendo essa leitura, tá? De que é uma fase muito mais gostosa depois que você menstrua, tá? Tá. O Euleilo Brasil, é isso? É a primeira vez que eu entro, me diz quem é você. Gostei. Que bom que você gostou, querida. Tudo bem? Meu nome é Daniele Azevedo. Dani.azevedo.psi, sou psicóloga, terapeuta de casal, terapeuta... deixa eu ver, concordo em gênero e grau. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Obrigada, gente, pelos elogios. Obrigada pelos elogios, tá? Bem, o que fazer quando o seu companheiro não aceita e não te ajuda com o diagnóstico psicológico? Como isso é difícil, né, gente? Eu ouço muito em consultório as pessoas falarem: ele me chamou de louco, de louca hoje. E é uma ofensa muito grande, porque a psicofobia, infelizmente, é uma realidade muito triste ainda, né? As pessoas, elas têm preconceito, né, em quem faz terapia, em quem faz uso de psicotrópico, né? Beijão a Lene, minha cunhada linda. E antes de tudo, uma das coisas que eu quero que fique claro é que você precisando de ajuda, você assumindo essa necessidade de ajuda, pouco importa o que as pessoas vão pensar, pouco importa o julgamento. Eu sempre deixo isso muito claro no consultório. Liga aquele botãozinho, sabe, para as pessoas e viva aquilo que está lhe fazendo bem. Estou conseguindo dormir melhor, estou conseguindo funcionar melhor, estou conseguindo trabalhar melhor, estou conseguindo ser uma melhor mãe, estou conseguindo ter desejo sexual. Caramba, ele deveria estar me agradecendo. E tudo isso é graças a essa combinação psicológica e psiquiátrica, né, que eu estou vivenciando no momento, tá? Então, eu não preciso provar isso para o teu marido. Eu não preciso provar isso para o seu namorado, ou para a sua namorada, ou para o seu namorado, ou para a sua namorada, enfim, ou para a sua esposa. Eu preciso apenas que você se aceite, tá? E isso é o que importa. O que as outras pessoas pensam, se elas são psicofóbicas, como elas são preconceituosas, como elas pensam isso ou aquilo de uma pessoa negra, ou de uma pessoa que tem cabelo crespo, ou de uma pessoa que tem uma perna amputada, problema delas. Felizmente você não é como elas, tá? Eu chamaria isso até de racismo, né? Se a gente fosse falar de algo um pouquinho mais acentuado. Então, vai vivendo a tua experiência, se está lhe fazendo bem, ótimo.
O Sadam colocou troca de ambiente, de marido, de vida. De fato, né, eu não sei até que ponto isso seria saudável, permanecer num relacionamento onde a pessoa não aceita quem você é, não entende o seu sentimento, né? Porque nessas horas a gente só quer paz, né? A gente só quer paz interior, a gente só quer equilíbrio, né? E equilíbrio emocional é algo que tá tão difícil hoje em dia, nesse mundo tão louco que a gente tem aí fora, né? Tão cheio de variáveis, né? A gente tá vivenciando uma fase de pandemia onde muitas pessoas estão se satisfazendo com muitas informações todos os dias. Gente, se desliga um pouco, tá? Se isso não tá lhe fazendo bem, permita que isso não atrapalhe o teu eu, que isso não lhe traga esgotamento emocional, porque não tem nada pior do que você não estar emocionalmente estável, tá? Então, se ficar vendo notícias sobre morte, sobre isso, sobre aquilo outro, não tá lhe fazendo bem, desliga a TV, gente. Vai fazer alguma outra coisa que lhe traga benefício emocional e ponto, tá? Alguns pensamentos ou ideias vieram através da solidão. De fato, Alexandre fala da solidão, mas eu preciso diferenciar solidão de solitude. Por quê? O momento de solidão, no meu ponto de vista, é um momento de sofrimento psíquico, tá? As pessoas que estão solitárias, que estão vivenciando a solidão, dentro mesmo desse momento, dessa fase de quarentena, né? Elas param para refletir um pouco sobre seus erros, sobre suas qualidades, né? Sobre aonde eu poderia melhorar, sobre as ideias, né? Mas geralmente elas são fixadas, né? Elas são contagiadas, né, por pensamentos muito mais negativos do que positivos, a solidão. Porque a gente fala de um estado melancólico também, tá? Quando a gente fala de solitude, olha aí, Alexandre, a diferença. A gente já fala de algo que poderia ser muito mais positivo. Então vamos tentar experienciar a solitude dentro desse ambiente de quarentena, dentro do teu relacionamento conjugal, Alexandre. Se você acha que estar solitário, né, vivenciar a solidão é algo que está sendo saudável para você, não está sendo, não. Pelo contrário, né, você precisa vivenciar a solitude, você precisa traçar metas, você precisa organizar mentalmente o seu funcionamento biológico, a tua rotina de atividade física, alimentar, a tua relação com a tua parceira, tá? Se você tem alguma parceira, né? E a solidão, por mais que traga sofrimento, né? Você fala que traz pensamentos, ideias, né? Mas eu diria que elas são muito mais são voltados para pensamentos negativos, são reforços negativos diante do que a gente contempla a solitude e não a solidão, tá bom? Eu espero ter esclarecido a tua pergunta. Menina, ela tá falando de mim. A solidão dentro da própria casa é triste. Sim, imagina quando essa pessoa tá sozinha, hein? Imagina quando você chora o dia inteiro, né, com saudade de alguém, ou que você não consegue adquirir uma rotina, gente, que eu falo, não é mesmice, tá? Rotina é tentar organizar o seu dia, fazer valer a pena o seu dia, né? Imagina você se resguardar e você só viver aquele momento achando que aquilo é o que tem para lhe oferecer e ponto. Não, vamos tentar explorar mais, vamos tentar ir atrás de mais, né? Hoje eu já controlo minha impulsividade graças à ajuda psiquiátrica e psicológica. Que bom, viu? Isso, quando a gente fala da impulsividade, a gente fala da impulsividade no sentido de agressividade. É como se fosse um impulso, né? Que eu sou movida a algo que
caramba, eu preciso me livrar disso nesse momento. E é muitas vezes irracional, tá? A impulsividade, ela funciona de uma maneira muito imediata. É como se você não parasse para pensar naquilo que você está provocando naquele momento. Então a gente não, né? A maioria das pessoas fazem isso com muita frequência. Vamos pensar no trânsito, né? Você, sei lá, um cara na moto passou e levou teu retrovisor. Qual vai ser o impulso naquele momento? Primeiro, você não vai conseguir o seu retrovisor de volta. Percebe? Segundo, se você for atrás da criatura, muito provavelmente ele vai ter um retorno imediato à tua impulsividade, né? E às vezes até algo muito pior possa acontecer em decorrência disso. Vamos pensar num outro exemplo, dentro de casa, relacionamentos familiares, né? Eu estou de olho no relógio porque já está passando o nosso tempo e eu tenho apenas 15 minutos. E eu quero que vocês me mandem perguntas, tá? E aí, vamos pensar dentro de casa. Gente, esse pensamento, ele precisa ser organizado, sim. Eu preciso organizar minhas palavras, sim, também. Se for falar alguma bobagem, segura, sabe? Eu tô com o meu filho, eu tô impaciente com ele. Como é que tá a sua criatividade? Como é que anda o teu tempo para ele? Como é que anda o teu tempo para você? Como é que tá a tua paciência com relação às tuas atividades, às tuas coisas, a relação com teus pais, né? Como é que você tem vivenciado, suprido isso? Né? Você tem ligado para os seus amigos, você tem feito videoconferência, né? Tem utilizado a internet para coisas boas também, né? Porque a gente tem uma ferramenta muito, muito gostosa nas nossas mãos, né? Que é a internet, mas que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem usufruir da melhor forma possível. E aí, fica aí a grande dica, né, de vocês tentarem otimizar esse tempo com a internet, né, já que estamos nessa fase de confinamento, tá bom? A Lidiane coloca, só que não tenho condições de pagar o tratamento, meu Deus, sinto isso tudo. Lidiane, nessa fase agora da quarentena, existem psicólogos que estão oferecendo serviço voluntário, tá? Gratuito, tá? Eu não sei exatamente nesse momento lhe informar, mas depois vai no meu privado que eu vou lhe mandar alguns links, tá bom? Existem também as nossas universidades, né, federais, a Unip também, né? Elas têm um serviço de psicologia que é realizado com triagem, né? Eu creio que é semestral. Eu sei que agora a gente está com esse serviço interrompido em decorrência da quarentena. E temos também as clínicas que propiciam valores sociais, tá? A Clínica Intercer, inclusive, é uma delas, a que eu atendo, tá? A gente tem alguns profissionais que atendem com valores sociais, então é importante que você se informe sobre isso. Existe um limite, mas existe, tá bom? O que mais aqui? Os homens têm essas questões hormonais também? Lógico que tem, lógico que tem. Homens e mulheres têm questões hormonais, sim, né? Mas a TPM, diferentemente da mulher, né? Vamos falar de estrogênio, vamos falar do testosterona no homem, né? Vamos pensar que você está com nível muito baixo de testosterona, então o seu desejo sexual não vai estar muito bom, não. Se a gente falar de um paciente que tem varicocele, que é aquelas varizes no testículo, né? Você só vai saber disso com ultrassonografia nessa região do testículo, né? Os urologistas de plantão que me corrijam se eu estiver errada, né? Vocês também vão ter algumas dificuldades de libido. Alguns medicamentos também podem causar redução de libido, tá? E também algumas instabilidades emocionais, tá bom? O hormônio, dependendo de qualquer que seja, ele precisa estar em ordem, em todos os organismos. Imagina se você não está bem, né? E você precisa encontrar uma resposta para tudo isso. Primeiro, procura um médico, procura saber como é que tá as suas taxas, como é que você está vivenciando a tua imunidade, porque a gente fala de vitamina D adequada,
né, que é o que a gente, é o tripé da imunidade, né, a vitamina D, o sono tranquilo, adequado, um sono reparador e a alimentação adequada. Nutricionistas aí, mais do que nunca, devem saber o benefício de alguns alimentos que vão melhorar a tua imunidade, consequentemente o teu humor, tá? O estado de humor, ele oscila sim em homens também, em decorrência de questões hormonais, tá bom? Por isso que é importante que todos estejam atentos a esses exames e que estejam em dia com eles, tá? Ah, Alexandre, tem dia que homem não quer nem ver as paredes, quanto mais olhar na cara da companheira. Isso vai depender da relação dele com ele mesmo, tá? Eu acho que existem mulheres e homens que não estão nada bem com eles mesmos, né? E todas as vezes que a gente fala dessa necessidade de não contemplar quem está próximo, né? É porque eu tô me recolhendo. Eu não quero estar em contato comigo mesma, tá? Então é importante que você esteja sempre trabalhando essa tua autoestima. Para um pouco agora para pensar. Olha para você. O que você gosta em você? O que você não gosta em você? Eu tô falando disso, mas você não precisa estar jovem, viril, másculo para se sentir bem, não. Você pode estar com seu cinquentão, sexagenário e tá excelente, porque tua cabeça está muito boa, tá? Isso está muito relacionado à insegurança, à ausência de iniciativa, à autonomia, à procrastinação, à autossabotagem. E aí? Como é que tá esses valores na sua vida? Como é que estão essas questões na sua vida? Aí o Saddam fala, mas é tudo fase. Mas são fases que podem sim adoecer um relacionamento. Imagina uma fase dessa e você conviver um episódio de violência doméstica, um episódio de violência psicológica, tá? Eu não falo apenas com relação às mulheres não, tá? Porque eu não quero defender apenas as mulheres, não. Eu quero falar com relação aos homens também, porque tem mulheres muito provocativas, que fique muito claro. Então a gente precisa trabalhar isso em ambos os gêneros, tá certo? Se você não consegue estabelecer um diálogo adequado, se você não consegue transmitir aquilo que você deseja de forma adequada nessa fase de quarentena ou qualquer outra fase da sua vida, pode ter certeza que o teu relacionamento ele tá sofrendo muitas dificuldades com relação a isso. E é um campo que ele só tende a definhar mais ainda, né? Porque com o passar do tempo, a gente precisa admirar quem está do nosso lado. E essa admiração, ela não é apenas física, ela é intelectual, ela é de atitudes, de conduta, de iniciativa, né? Então, se você faz algo para agradar, você já faz muita coisa. Se você já faz algo para ser ouvido, sentido de maneira diferente, você já faz muita coisa também, porque é aquilo que você queria receber. Então, por isso que é tão importante a gente se colocar no lugar do outro, dentro dessa esfera que envolve a relação afetiva, tá? Deixa eu ver mais aqui perguntas. Gente, tô muito feliz aqui, tá? Pelos elogios. Bem, a felicidade é uma arma quente, como já dizia Belchior. E que arma, viu? Porque pra gente estar feliz, a gente precisa demonstrar felicidade. Eu tentei entrar na live hoje, né, com alto astral, como vocês me conhecem, né? Eu já tenho esse jeitão já de ser louca. Louca no bom sentido, né? Mas por quê? Porque eu preciso contaminar vocês disso. E não é para provar a vocês nada, não. Isso é para mim. Isso porque isso me faz bem. Isso faz com que eu me sinta bem.
E se todo mundo pensasse dessa forma, as pessoas iriam sorrir mais, as pessoas iriam chegar em casa, dar um cheiro, dar um abraço, sabe? Fazer um carinho, um mimo, né? Sem pensar muito em receber alguma coisa em troca. Porque não era assim lá no início, lá no namoro, né? Você fazia de tudo para conquistar, matava até aula para encontrar com ela, com ele. Por que você não faz isso hoje? Por que você não demonstra esse carinho hoje? Nessa fase de quarentena, eu sei que algumas coisas estão mais difíceis, né? Em decorrência também da questão financeira, mas existem formas também da gente estar conquistando quem está do nosso lado. E não vai ser dessa maneira que você vai conseguir ser melhor, não para ele ou para ela, mas melhor para você mesmo, tá? Que fique muito claro. As dicas que eu deixei aqui é que dentro de casa, cada um precisa ter o seu espaço. Conviva com essa individualidade também, mas faça desse momento de solidão que ele não exista. Faça um momento de solitude que seja agradável, que seja um resgate do teu momento com você mesmo, né? Que seja um momento aproveitado, que você consiga extrair da melhor forma, né? Essa mãezona, esse paizão que você é, né? Tenta ser melhor. Se tá tudo difícil, gente, eu não falo apenas das famílias que têm uma condição social X, não, tá? Eu falo de todas as esferas, eu falo tanto das pessoas que convivem com um salário mínimo, quanto aquelas que têm um pouquinho mais de tranquilidade financeira. Por quê? Porque você consegue brincar, sim. É um papel que eu preciso, é um gesto que eu preciso, é um agrado que eu preciso, né? Eu não preciso dar presentes caros ou enfim, não, eu preciso apenas demonstrar o que eu sinto e o que eu desejo em você, né? Essa questão da admiração é uma das coisas que falta muito e que faz com que muitos relacionamentos se percam, né? Em decorrência disso. Então, se você sente tesão, se você sente desejo, se você sente saudade, né? Você já sente muita coisa. E com certeza por trás disso você sente admiração. A admiração é um pilar de um relacionamento saudável. É um pilar de um relacionamento duradouro, tá? Que lá na frente, quando vocês estiverem velhinhos, né? Ou já estão velhinhos, né? Vocês vão lembrar disso. Caramba, eu admiro ela. Eu consigo admirar ele, né? Por ele ter sido tudo isso para mim. E é esse lado bom do amor, né? Agora, se você está convivendo com algo que lhe adoece, que lhe causa dor, que não faz com que seu dia seja legal, que não deixa você ficar tranquilo, que o seu coração o tempo inteiro está chorando, que você só está levando problemas para o teu trabalho, para os teus amigos, né? Será que não chegou a hora de você procurar uma ajuda? Será que realmente você está com uma pessoa certa, né? Uma outra coisa que eu gosto de deixar claro também é que todas as vezes que a gente verbaliza algo negativo, sobre quem quer que seja, quem está do nosso lado, que se a gente compartilha isso com a família do nosso cônjuge, da nossa cônjuge, né, a gente está potencializando aquela imagem, reforçando aquela imagem negativa daquela pessoa, porque depois de amanhã você está de volta com ele, com ela, e aí? Como é que vai ficar a sua cara de tacho? Né? Então, tenta resolver isso com você mesma, tenta resolver isso dentro de casa, tenta conversar isso com o teu maridão, com a tua esposa, né? Tenta não estender isso para sogra, para sogro, para cunhado, né? Primeiro porque eles não vão resolver seu problema. E segundo, se as coisas estiverem muito difíceis, procura uma terapeuta de casal. Terapeuta de casal, gente, não é apenas quando o casamento está terminando, não, viu? Que fique muito claro. É uma forma de vocês tentarem melhorar a relação. A gente vai estar revivendo situações, né, lá de trás. Por que o respeito é importante? Por que eu se colocar no lugar do outro é importante? Se eu me sinto seguro ao seu lado, se eu me sinto protegido, se eu me sinto protegida, se você, de alguma forma, você consegue me conquistar ainda, né? Faz alguma coisa, não para provar nada para ninguém, mas para você. Hoje,
eu me arrumei aqui toda, né? Ajeitei o meu cabelo, agradeço a Patrícia Herman de novo, né? Obrigada, Pati, pela ela ter vindo na minha casa. Bem, e não foi para vocês, nem foi para meu marido, foi para mim. Pode ter certeza disso. Todos os dias que eu vou trabalhar, quem me conhece na minha rotina sabe que eu só saio assim de casa, porque eu gosto, eu me sinto bem desse jeito. E se isso é um problema para você, não me interessa, né? Por quê? Porque eu não me preocupo com esse julgamento. Eu só quero me sentir bem e isso é que é importante. Gente, eu preciso me despedir. Faltam 20 segundos. Quem quiser me seguir, dani.azevedo.psi. Foi um prazer imenso estar com vocês hoje. Agradeço o convite da TV Manaíra. Obrigada à Rede Intercer por me receber de portas abertas. Beijo, Claudinha. Beijo, Alexandre. Beijo vocês. Beijo, meus pacientes. Tudo de bom. Tchau, tchau.